No programa de hoje vamos apresentar os dois eventos que o Espaço Al-Mutamid, um projeto conjunto da Comunidade Islâmica de Lisboa e da Universidade Lusófona, organizou antes das férias: o lançamento de um livro e um jantar tertúlia. José Eduardo Franco apresentou o seu livro Portugal Tolerante. O autor reuniu uma série de textos sobre tolerância e convívio interreligioso que atravessaram diversas épocas históricas da cultura portuguesa, do século XI até à atualidade. Nós temos a tendência de olhar para a nossa história, muitas vezes acentuando o lado negativo, o lado intolerante, especialmente até o século XIX, que foi marcado assim por guerras, por tendências de fechamento, tendências monolíticas de rejeitar o outro, o diferente, o inimigo. Mas, de facto, se hoje em dia temos uma cultura democrática, de tolerância, de respeito pela diferença, de integração, de pluralismo rássico, religioso, ideológico, que constitui a beleza das nossas sociedades democráticas em que vivemos, de forma livre, em que cada um pode exprimir a sua fé, a sua maneira de pensar, a sua maneira de estar, no respeito pelo outro, pela liberdade do outro. Estas sociedades em que hoje vivemos resultaram de um processo de reflexão histórico de longa duração. Em tempos de paradigmas sociais totalmente diferentes do nosso, houve sementes de tolerância, de abertura de liberdade, lançadas por pensadores, por autores e autoras, que ao longo da nossa história pensaram uma sociedade diferente. Os autores dos textos escolhidos viveram em sociedades em que a tolerância era por vezes escassa ou inexistente, mas idealizaram algo diferente. Podemos dizer que existem duas culturas em Portugal ao longo da história. Uma cultura base de abertura, de contacto com diferentes povos, de sensibilidade ao diferente e de acolhimento da diferença cultural, religiosa e ideológica, que conviveu em tensão e em conflito com a cultura mais de fechamento, de criação de um pensamento e de uma sociedade única. E essa compaginação entre duas culturas sobreviveu até há pouco tempo, precisamente até o Estado Novo, e felizmente na sociedade democrática houve uma revolução, uma mudança no sentido de uma abertura universalista e de recuperarmos a nossa tradição mais universalista. A encerrar este primeiro ciclo de jantares tertúlia, que contaram com grande adesão da parte do público, falou-se de racismo e xenofobia, que a Europa desconstruímos. E os convidados foram figuras ligadas ao diálogo intercultural e à diversidade. Não estamos imunes ao racismo e à xenofobia e temos um racismo subtil e envergonhado que é muito difícil de combater. Porque se publicamente, e é bom, antes publicamente sempre é melhor, ainda assim termos alguma consciência social e moral, independentemente da religião, de que isto não é para se dizer em público, mas o que é certo é que no privado, na esfera privada, é mais difícil de combater porque não conseguimos provar que houve um ato de racismo. Então, como é que eu acho que nós podemos combater o racismo? Já falei na educação e aquilo que é que o Estado português, no âmbito do Alto Comissariado, tem tentado desenvolver nestas áreas para combater o racismo, é, numa parceria muito íntima com a Direção-Geral de Educação, atribuir às escolas com melhores práticas na gestão da diversidade cultural os selos da escola intercultural, tentar que as escolas reconheçam a diversidade como uma oportunidade de crescer e não como uma ameaça. E também trabalhar num referencial que vai ser introduzido nas várias disciplinas nas escolas, nesta matéria da educação intercultural, e eu acrescento que seria o meu ideal, é que a educação intercultural fosse uma disciplina obrigatória a partir dos 3 anos, porque de facto já a Unesco, na sua Carta para a Educação para o século XXI, diz que o maior desafio da educação, para além do aprender a ser, aprender a estar, aprender a aprender, é o aprender a vivermos juntos. Relembrou-se que há alguns anos atrás, um relatório europeu que diagnosticava problemas a ultrapassar para um melhor desenvolvimento económico e social nunca chegou a ser tido em conta. Mas uma das principais propostas que esse grupo de europeus propôs era precisamente a Europa deixar, de uma vez por todas, de ser a Europa fortaleza. Que a Europa tinha que se abrir àquilo que são comumente designados os imigrantes. Que a Europa tinha que ter uma visão mais integrada e global para o fenómeno migratório. Porque os europeus, em termos práticos, não fazem filhos,
A Europa tem problemas ao nível da sua sustentabilidade económica e social e, ao mesmo tempo, a Europa começava a revelar, já há 10, 12 anos, problemas significativos, nomeadamente no que diz respeito à integração de cidadãos oriundos de outros continentes, com origens territoriais diferentes, com convicções religiosas diferentes. Sempre que aumenta a desigualdade, sempre que aumenta o fosso na distribuição da riqueza, sempre que aumenta a dificuldade da maioria da população ter acesso a coisas básicas, é evidente que isso é um terreno fértil para a discriminação, é um terreno fértil para o populismo, e é isso que eu julgo que está a acontecer neste momento na Europa, como aconteceu noutros momentos da história. Não estamos a assistir a um fenómeno que seja completamente novo ou totalmente inesperado. Nas campanhas eleitorais encontram-se muitos fenómenos desses, é preciso fazer uma grande pedagogia. Eu, pela minha parte, ouço sempre a história do rendimento social de inserção. Toda a gente fala do rendimento social de inserção. Porque é que eles têm o rendimento e eu não tenho direito ao subsídio tal, ou ao apoio que seja? Porque é que eles... E depois, muitas vezes, quando isso proporciona, eu costumo perguntar, mas quem são eles? Eu sei quem são, a quem é que se estão a referir, não é? É a comunidade cigana, normalmente, não é? Mas o eles sai primeiro e depois lá vem a explicitação. E, portanto, isso é uma forma de estigmatização, por um lado, e por outro lado, de focalizar ali a origem do problema. O município de Loures é o que alberga maior diversidade cultural e religiosa no nosso país. De facto, é um concelho com uma enorme diversidade de comunidades e de religiões. Muitos já não são imigrantes. Direi, a maioria não são imigrantes. Nasceram na Apelação, e nasceram em Sacavém, e nasceram em Santo António dos Cavaleiros. Não são imigrantes. E como é que se identifica o concelho de Loures? E a conclusão a que eu tenho vindo a chegar é que nós não nos identificamos por nenhuma marca mais forte que as outras, mas sim pela nossa diversidade.